Olha, eu estou recebendo agora o deputado federal Marcelo Castro, que está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Silas. É um prazer. Deputado, estar em seu programa. Esbarramos de novo. Semana passada o senhor nos disse, eu temo que saia lá uma decisão. E disse até o nome do outro ministro, que eu não me recordo agora. Fux. Mas foi a ministra Carmen Lúcia que liminarmente adiou, né? Eu acredito, estou usando a expressão adiou, que nós pudéssemos participar de forma justa da divisão dos royalties do petróleo. E agora, deputado? Por essa nós não esperávamos, Silas, porque o Fux, que é o ministro do Rio de Janeiro, que deu uma liminar, no mínimo, inusitada, que determinava que o Congresso Nacional, para votar os royalties do petróleo, tivesse que votar todos os vetos do petróleo, tivesse que votar todos os vetos que tem no Congresso há 12 anos, em ordem cronológica. Tu imagina uma decisão dessa. De onde ele tirou isso? Ninguém sabe. Porque isso não está na Constituição, não está no regimento comum, não está no regimento da Câmara, não está no regimento do Senado. Saiu da cabeça dele. Então, você tem... A pessoa vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O que é que se espera dessa pessoa? Seja um cara culto, experiente, preparado, vivido, responsável, ajuizado. Mas você vê umas decisões que não tem pé nem cabeça, a gente fica estarrecido. Quer dizer, que mundo é que nós estamos vivendo? Então, quando essa questão que o Rio de Janeiro entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade foi para a mão da Carmen Lúcia, todo mundo se tranquilizou. Verdade. Agora não está na mão do Fux, não. Ela vem e faz igual ou pior. Então, ninguém sabe mais como é que... A própria ministra, Silas, diz no parecer dela que estudou no final de semana. No final de semana. Que não se aprofundou, que precisa de mais informações e desmancha uma decisão do Congresso Nacional. 513 deputados, 81 senadores, toda a sociedade envolvida nessa questão, discutindo essa questão durante 3 anos, os 27 governadores do Brasil participando, os 5.565 prefeitos do Brasil participando. Essa matéria foi votada no Congresso Nacional 7 vezes. 7 vezes. Toda por ampla maioria, nós ganhamos. A última, que foi a derrubada do veto da presidente Dilma, olha, imagine, o veto da presidente Dilma, a presidente mais bem avaliada da história do Brasil. Quantos não? Que tem a grande maioria dos deputados da base do governo. O veto dela foi derrubado por 354 a 51. Aí uma ministra dessa, rapaz, se julga no direito de desfazer o que a sociedade brasileira, porque lá nós estamos fazendo o quê? Representando a sociedade brasileira. Uma ação liminar. Diz, eu não sou especialista, mas diz o jurista que ilegal a decisão dela. Inclusive a Folha de São Paulo disse que os outros ministros estão aborrecidos com ela. Por quê? Porque em ação direta de inconstitucionalidade não cabe liminar. A não ser que o tribunal esteja em recesso e o presidente do tribunal dê para evitar um dano até que o pleno venha a se reunir. Que não é o caso, o tribunal está em pleno funcionamento. Fazer o quê? Isso foi segunda-feira à noite. Eu tinha chegado em Brasília, liguei a televisão, estava lá, ministra Carmen Lúcia, acaba de dar liminar, suspendendo. Ali o mundo desabou para cima de mim, porque eu não esperava que isso acontecesse. Terça-feira de manhã, amanheci preparando uma emenda à Constituição. Então me juntei com o Júlio César, aqui do Piauí, o Humberto Soto, que foi o autor da primeira, da famosa emenda Ibsen, ele e o Ibsen Pinheiro, e o deputado Ronaldo Caiado, que tem ajudado muito. Então, nós 4 fizemos essa PEC, e essa PEC, agora, nós vamos distribuir os royalties do petróleo na Constituição Federal.
Porque sendo na Constituição, Silas, aí não tem veto de Lula, aí não tem veto de Dilma, aí não tem liminar de Fux, aí não tem liminar de Carmen Lúcia, viu? Então aí é a própria Constituição que vai dizer. Está aqui dizendo aqui, eu criei o parágrafo 1º do artigo 20. A produção de petróleo ou gás natural na plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou seja, no mar, ensejará participação no resultado ou compensação financeira por essa produção, observado o seguinte critério de distribuição de royalties e de participação especial. 30% vão para a União, 35% vão para todos os estados brasileiros pelo critério do FPE, Fundo de Participação dos Estados, e 35% vão para todos os municípios pelo critério do FPM. Aqui nós acabamos de vez com esse negócio de é produtor, não é produtor, é confrontante, não é confrontante, não tem mais essa confusão. Quem está dizendo? A Constituição Federal. E quando eu cheguei aqui na Assembleia, deputado estadual em 83, a primeira vez, interessado em aprender as coisas, encontrei lá um deputado muito experiente, deputado Ribeiro Magalhães, né? Que ele disse, Marcelo, deixa eu lhe ensinar uma coisa aqui. A hierarquia das leis. Então, lá embaixo está uma portaria, depois vem o decreto, depois vem a lei ordinária, depois vem a lei complementar, aí depois vem a Constituição. Olha, Marcelo, acima da Constituição só Deus. Não tem ninguém acima da Constituição. Se a Constituição diz uma coisa, acabou-se. Agora, só falta agora a gente aprovar essa emenda constitucional e o Congresso dizer que o Congresso e o Supremo dizer que a Constituição é inconstitucional. Só falta isso, porque, Silas, pelo amor de Deus, eu nunca imaginei que uma coisa tão cristalina, um direito tão limpo e claro, a gente pudesse encontrar tanta dificuldade. Agora, deputado, não vai dar mais trabalho a gente fazer uma outra votação, de incluir na fica mais seguro, mas nós não vamos adiar mais esse negócio. Sim, mas nós temos que reagir. Qual é o outro caminho? Qual é a outra alternativa? Porque nós não estamos... Eu trouxe aqui na terça-feira, que o senhor não pôde participar por um problema técnico nosso, 3 juristas, aqui, inclusive o Jurandir Porto, que acabou dizendo uma frase que foi manchete do portal do Jornal Meu Norte, que disse: não existe Estado produtor, né? Ele foi muito taxativo. Claro. Esta frase... Essa é que é a nossa tese. A TV Globo diz todo dia, os estados produtores, os estados não produtores, e a gente se sente massacrado pelo meio de comunicação. Esta frase inviabiliza a liminar da ministra Carmen Lúcia. Claro, sem dúvida. Por não existir, né? Não existe. Então, aí a gente fica... Será que o Supremo vai avalizar a liminar? Não. Eu não tenho a menor dúvida, Silas, que o Supremo vai derrubar, vai caçar a liminar da ministra Carmen Lúcia do jeito que caçou a liminar do Fux. Agora, gato escaldado tem medo de água fria. Nós já estamos tomando nossas providências. Nós já estamos tomando nossas providências, porque se não tem aquele filme, quando eu era rapazinho aqui em Teresina, apareceu um filme que a gente ia assistir, uma comédia, Deu a Louca no Mundo. Sim. Eu estou para dizer, deu a louca no Supremo, porque, rapaz, pelo amor de Deus, Silas. E aí, com 2 liminares dessas, né, e aí você... Deixa a gente tonto, pelo amor de Deus. O trâmite da PEC, ele é um trâmite mais demorado, deputado? O jornal o Globo de ontem traz uma entrevista minha, aí disse assim, o deputado Marcelo Castro disse que essa PEC vai voar. Então, é essa a nossa sensação. Essa PEC vai andar, a PEC mais rápida da história do Brasil. Por quê? Porque todos estão inconformados, ninguém aceita isso mais. Silas, pelo amor de Deus, é um negócio que inimaginável. É verdade. Silas extrai a riqueza do petróleo do mar. Pois não. Que hoje 93, 94% aproximadamente do petróleo extraído no Brasil vem do mar. Tu sabe quanto é que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo ficam? Com quantos por cento dessa riqueza? Pois não. 96%. É covardia, né? 4%
são distribuídos por todos os estados do Brasil, os 27 estados, incluindo o Rio de Janeiro, e os 5.565 municípios do Brasil. Nós estamos lutando, povo piauiense, escuta aqui, para neste ano de 2013, o Piauí receber em torno de 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. É pouco, mas ajuda. A capacidade de investimento do Piauí, Silas, é em torno de 200 milhões. Então, nós dobraríamos a capacidade de investimento do nosso estado. Você sabe quanto recebeu só um município do Rio de Janeiro o ano passado? O município de Campos? 1.346 milhões de reais. Um dia lá em Campos ninguém paga nenhum. Nós estamos lutando para o Piauí receber um quarto, um quinto do que um município só do Rio de Janeiro recebeu ano passado. E sabe o que é pior? A revista Veja fez um levantamento dos municípios do Brasil que tem população acima de 200 mil habitantes. Foi não. Pegou os dados do IBGE, conclusão final. Campos está classificado, recebendo essa fortuna, Campos está classificado como um dos 5 piores municípios do Brasil nos indicadores sociais. Com essa grana toda. Estão pegando esta grana e estão tocando fogo nela. Todo dia o povo lá amíngua a miséria. Então, a injustiça dessa, pelo amor de Deus, não pode. Não. Eu fiquei tão decepcionado quando o Lula fez aquele veto. Porque o senhor já disse aqui que não ia votar no Lula, mas se ele vetasse, o senhor terminou votando, teve aquele Não. Votou. Votei não. Votou na Dilma. Não, ele não tinha vetado ainda não. Vetou. Não, ele vetou depois da eleição. Vetou depois da eleição. Eu ainda não descumpri minha palavra. O cara está dizendo aqui, olha. Mas deixa eu te dizer aqui. Tu sabe que eu estava até simpatizando com esse Eduardo Campos. Conversa. Governador competente, do Nordeste, bem articulado. Acabou a simpatia? Mas ele fez uma, rapaz. Qual foi, deputado? Tá danado. Eu estou perdendo a simpatia por todo mundo. Este pré-sal tá me intrigando. Está lhe deixando azedo, deputado. Rapaz, depois que nós fizemos essa luta toda, 7 vezes, o Rio de Janeiro dizendo que ia para o Supremo, o Eduardo Campos aparece nas televisões, nos jornais, primeira página do Jornal Globo, dizendo que quer fazer um acordo. Quer ser governador? Eu fui para cima dele, Eduardo, pelo amor de Deus, rapaz. Não faça um negócio desse. Estado rico. Está aí o Sérgio Cabral dizendo que nós não temos razão, o Renato Casagrande dizendo que nós não temos razão, o Lula dizendo que nós não temos razão, porque vetou, a Dilma dizendo que nós não temos razão, porque vetou, o Fux dizendo que nós não temos razão, a imprensa do Brasil toda, porque está no Sudeste, dizendo que nós não temos razão, mas nós temos. E o povo está do nosso lado e sabendo que nós temos razão. Agora, quando vem um governador mais emérito do Nordeste, candidato a presidente da República, dizer que nós não temos razão, nós vamos chegar no Supremo enfraquecido. É verdade. Não, mas eu não disse que nós não temos razão. Foi a mesma coisa ele dizer. Está abrindo para acordo? Se você está abrindo para acordo, o que ele está dizendo? Nós estamos escondendo alguma coisa, fizemos alguma coisa errada que nós queremos um acordo. Nós vamos chegar enfraquecido. Não estou dizendo que a Carmen Lúcia deu essa liminar por causa dele, mas que ele contribuiu para enfraquecer a nossa causa, não tem a menor dúvida. Vamos ao povo, deputado. Deputado Marcelo, devemos convocar o povo às ruas. Então é que nós vamos conseguir esses recursos do pré-sal. Estão fazendo essa PEC para tentar pressionar o Supremo, quando eles perceberam que o Supremo irá derrotá-los. Silas, antes do petróleo, peça o deputado para conseguir pelo menos água, já que o petróleo não vem, rapaz, porque nós estamos aqui, deputado. Né? Essa é boa, viu? Água e luz. Água e luz. Porque tá hoje eu não fui, não dei expediente. O cara não está querendo mais nem o petróleo, não está querendo nem na água. Essa noite nós dormimos sem ar-condicionado. E hoje eu não pude dar expediente do PMDB porque não tinha energia. Tive que ir para o meu escritório particular, porque o PMDB passou a manhã toda sem. O telespectador aqui está dispensando esse petróleo. Ele está querendo só água mesmo. E luz agora. Que coisa. Que absurdo. Ai, meu Deus. Mas tá aí o deputado Marcelo Castro, que agora propõe, junto de Júlio César e outros deputados, uma PEC, ou seja, uma introdução na própria Constituição, já se precavendo, porque estão esperando a decisão do Supremo, que deve ser em abril, né? Essa história de que o Piauí já recebeu um pedacinho em abril, essa dançou, né? Está fora de cogitação.
Pois é. Porque não há mais tempo, né? Não tem mais tempo, infelizmente. Tá bom, deputado. Muito obrigado, então, pela sua presença. Mas, Silas, você me entrevistou várias vezes sobre esse assunto. E eu sempre, você deve se recordar, eu nunca vacilei um segundo. Se eu tenho algum mérito nisso daí, é de eu ter certeza absoluta que nós seríamos vitoriosos. E hoje eu tenho a mesma certeza, a mesma convicção. Ou através de PEC, ou seja como for, ou decisão... Vai vir do mesmo jeito. Mas que nós vamos... Porque não sermos vitoriosos nisso aí seria a falência do poder político do Brasil. Juntar 25 estados do Brasil, 5.000 e tantos prefeitos, e não conseguir derrubar uma iniquidade, uma injustiça dessa, uma indecência dessa daí, então nós não servimos para nada, eu posso renunciar meu mandato lá e vir cuidar de outra coisa aqui no Piauí. Mas bora arrumar logo esse negócio, ou pelo menos arrume a água para a gente esperar, pelo menos sem sede, né? Tá bom, deputado, muito obrigado.